Em um estado tão gigantesco como é o Amazonas, onde a segurança pública enfrenta desafios únicos, desde o combate às organizações criminosas até a pirataria nos rios, a atuação de um grupo especial de combate ao crime organizado é imprescindível. Além disso, o nosso convidado de hoje permite avançar num tema polêmico e que está em discussão, que é a implantação de câmeras corporais em policiais no Amazonas. Isso significa um passo em direção à justiça e à transparência das operações de segurança? Hoje o Real está em uma entrevista, recebe o promotor de justiça Igor Starling, coordenador do GAECO, do Ministério Público do Amazonas. Já atuou em diversas operações, a gente recebe isso com frequência, aqui a notícia sempre que o GAECO está envolvido. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui com vocês. E no que eu puder contribuir aí, falar um pouco da nossa instituição, falar um pouco de justiça, estarei aqui à disposição. Promotor, como é fazer com que o GAECO apresente resultados práticos, considerando os desafios da região? E aí eu me refiro a um ponto crítico, né? O Amazonas está situado na fronteira com países que são reconhecidos mundialmente como produtores de drogas. Como é fazer que esse trabalho do GAECO seja efetivo? Então, atualmente a gente tem a plena convicção de que não somos os detentores exclusivos de uma investigação. Nós fazemos parte do Estado, fazemos parte de um corpo que busca elucidar crimes, busca justiça, busca segurança pública e a pacificação social. Assim a gente utiliza de nossos parceiros, as polícias civis, militares, federal, outras instituições como o CGU, como se fosse um quebra-cabeça. Cada um somando com uma peça, a gente fechar aquele quebra-cabeça, elucidar e ter ali verificado aquela conduta e combater o crime organizado. Aqui as dificuldades são muito grandes, como você mesmo adiantou, a gente faz divisa com dois países, né, a nossa tríplice fronteira, reconhecidamente produtores, exportadores de droga, e que na nossa extensão geográfica gigantesca, nossa geografia diferenciada, nossos modais de transporte bem típicos, né, que são as vias fluviais e por vezes aéreas, dificilmente terrestres, né, isso aí impõe que a gente tenha uma criatividade, tenha parceria e tenha essa vontade de resolver o crime com as instituições parceiras. É interessante que o senhor menciona esse lado. Foi reconhecido um período, e as autoridades policiais sempre falavam muito esse termo que o Amazonas era uma rota, né, fazer um canal da droga, ali que eu estou me referindo ao Rio Solimões, né, que vem de Tabatinga, passa ali pelo Médio Solimões em Alvarães, Tefé, Coari, vem descendo até a região de Guanacapuru. E aí se criou ali naquela região um ponto estratégico no meio do rio, que é a base Arpão, que é uma base que foi financiada pelo governo federal e é gerida pelo governo estadual. Vocês têm parceria também com essa atividade que ocorre ali? Na verdade, sim, nossa função ali é uma atividade mais ostensiva, né, dos governos, em parceria com o governo do Estado também, Polícia Militar, auxilia muito essa fiscalização nos rios, Polícia Civil, Polícia Federal, e a nossa atuação, geralmente, ela é mais pontual. Nossa função, em regra, de investigar, envolve organizações criminosas, envolve aquele tipo de crime que há uma dificuldade maior em que a gente tem que somar forças com aquelas instituições que têm a função principal de investigar, ou seja, Polícia Civil, Federal, a própria Polícia Militar ali naquele momento do flagrante. Então, dentro desse contexto, a gente tem troca de informações, a gente tem parcerias e a gente se vale, a gente fornece conhecimento caso a gente receba de alguma embarcação ou qualquer coisa nesse sentido para que eles atuem lá, como também a gente tenta manter sempre esse diálogo permanente para que a gente saiba atuar na segurança pública, auxiliando ali naquela abordagem, naquela mitigação ali. Eu abri essa entrevista dizendo que o senhor tem uma opinião a respeito de um assunto que é tido como polêmico, principalmente nas corporações policiais, que é a implantação de câmeras em policiais. É uma medida que o senhor apoia? Na sua opinião, ela vai fazer total diferença dentro de um processo legal? Então, eu tenho uma visão, é uma medida que está em estudo, né? Os estados estão verificando tanto a legalidade quanto a utilidade. Eu, particularmente, tenho uma visão de que ela pode contribuir muito.
porque os nossos policiais, em sua grande maioria, são bons policiais, exercem a sua atividade formalista de forma correta. E muitas vezes tal medida impede que eles sejam vítimas de denunciações caluniosas, que se tente macular uma prisão lícita para transformar em ilegal, por não haver ali uma testemunha, não haver um método de provar a licitude. E fica a palavra ali do réu, né, do investigado, contra a palavra do agente do Estado naquele momento. E então isso facilitaria muitas vezes, e muitas vezes também muito útil em casos de flagrante delito. Claro. Ali seria uma prova para a gente. Como estava dando como exemplo a Maria da Penha, muitas vezes a nossa polícia militar chega lá e ainda tem gritos, tem confusões, tem agressões. Se o nosso policial chega lá com aquela câmera corporal colocada ali filmando de forma lícita, acabou. Vai ter aquela imagem que vai ficar guardada nos autos do processo e que por muitas vezes demora algum tempo naturalmente a se julgar, que o policial com dezenas de ocorrências diárias acaba se esquecendo. Então quando a gente mostrar aquele vídeo, a gente colocar nos autos, vai mostrar a responsabilidade, ele pode se relembrar do caso e vai estar confirmando aquele flagrante delito, tanto na questão processual, na questão administrativa da prisão dele, como sendo uma prisão correta, lícita e administrativamente adequada, como também probatório para os autos. Olha, está ali, está em pleno flagrante delito o cidadão. Como pode ocorrer em tráfico, pode ocorrer eventualmente em homicídio e diversos outros crimes. Então, é um tema que tem que ser estudado, tem que ser considerado, que entendo ser de extrema valia essa utilização. Agora, o GAECO, eu acredito que nos últimos 6, 7 anos, ele ganhou uma proporção assim, gigantesca, porque quando a gente fala de crime organizado, a gente olha logo para o Ministério Público, a atuação que o Ministério Público está tendo, e é claro que entra em jogo o GAECO. Acredito eu que as demandas também ao longo desses anos devem ter mais que explodido, porque deve ter muita denúncia. Como é que vocês conseguem aferir o que é prioridade? Quando a gente recebe uma denúncia, primeiro a gente verifica a questão ali se há o envolvimento de uma organização criminosa. Então, e qual seria o potencial daquela organização criminosa e até mesmo atrapalhar eventuais investigações ou dificultar das instituições parceiras, das polícias. E nesse sentido, a gente faz esse juízo de relevância, de periculosidade e inicia nossas investigações. Muitas vezes entra em contato com as próprias instituições para verificar se há algo em comum e pontualmente, em razão da gravidade, da relevância, da repercussão, a gente instaura aquele procedimento investigativo criminal para apurar aquelas condutas mais graves que chegam ao nosso conhecimento. Entendi. Bom, a gente está em ano de eleição, é natural que o Ministério Público, inclusive, tenha uma promotoria dedicada ao assunto, ao tema, e que atua de forma a fiscalizar as irregularidades que ocorram. E dentro das irregularidades, às vezes tem informação de organizações criminosas que já estão trabalhando num período pré-eleição, durante a eleição, e que vocês conseguem identificar. O GAECO vai trabalhar em parceria nessa eleição? Como é que vocês estão planejando? Então, o Ministério Público, por intermédio de seus promotores eleitorais, pelo Centro de Apoio Operacional, as promotorias eleitorais que a gente também tem, a gente mantém diálogo com eles e, por óbvio, também com as polícias, com a Polícia Federal, em razão de ser eleitoral. E o que chegar ao nosso conhecimento, a gente vai fazer a difusão, vai passar o conhecimento, e o que receber e for da nossa competência, a gente vai atuar com certeza em auxílio aos promotores eleitorais ou aos promotores de justiça, se tratar de crime comum, for um faccionado, crime organizado atuando em algum determinado ponto ali prejudicar ou auxiliar, que não seja da competência da justiça eleitoral, a gente vai estar atuando diretamente. É interessante que dentro desse aspecto do período eleitoral, às vezes vocês, quanto autoridade, confrontam com outra autoridade, outro político que está ali, uma pessoa que possui um cargo público. E aí tem uma frase sua que o senhor diz que cargo público não comete crime, e pessoas sim. É uma realidade que provavelmente vocês vão se deparar nesse período de eleições. É natural, em especial no interior do estado, onde prefeituras, ainda mais uma eleição para prefeito, que geralmente é mais aquecida nesses ambientes. Perfeito. Essa visão que eu tenho e os colegas com certeza comungam, quem pratica crime são determinadas pessoas e ela pratica uma conduta.
Então, o nosso respeito aos cargos, às pessoas, aos agentes públicos sempre vão ser mantidos. Por quê? No momento que aquela pessoa que está investida naquele cargo está praticando determinado delito, ela não está na sua função, porque a função dela não prevê a prática de crime. Então, no momento que ela atua desviado, de forma ilícita, ela saiu da sua função. E seria muito injusto a gente, muitas vezes, atribuir aquela mácula da conduta daquele desviado a uma pessoa, a um agente público, a uma instituição, a um poder. Então, a gente tem essa plena convicção, a gente tem esse respeito aos poderes, às instituições, aos cargos, funções, e a gente tem também a certeza de que aquilo é uma conduta que a gente vai apurar em respeito com a pessoa humana, em respeito com a pessoa jurídica que estiver envolvida, e que a gente não vai deixar de fazer, mas respeitando, sem estigmatizar pessoas, cargos, funções, etc. Instituições principalmente, né? A gente viu nos últimos anos, e aí me permita um parêntese, coordenador, porque os escândalos políticos que ocorreram no Brasil nos últimos anos miraram muito nas instituições. As instituições pareciam que estavam muito atreladas e você viu uma briga de um lado para o outro e acabava deturpando a imagem das instituições. E instituições completamente confiáveis, Ministério Público Federal, Polícia Federal, ou seja, isso tem um prejuízo muito grande. Um grande patrimônio das instituições é a sua imagem, né? Esse valor imaterial que tem as instituições é muito relevante até para o seu diálogo, sua vivência no dia a dia com a sociedade, a busca da sociedade. O Ministério Público valoriza justamente isso, muito isso, porque a sociedade vem até nós porque confia. E a gente não pode perder essa confiança da sociedade e todas as demais instituições. Às vezes, por quantitativo, pode haver um desvio maior, mas todas primam por esse valor de imagem. Então, mesmo que seja estigmatizado, se você quer criticar algum cargo, alguma coisa, critique constitucionalmente, por que ele foi constituído, por que ele foi criado, uma forma técnica, uma forma política, de ciência política, vamos dizer assim, uma forma de normativa, tem excesso de poder, não tem, mas que seja mudado de forma lícita e não criticar, jogar no mesmo balaio, vamos dizer, como diz o ditado, o joio com o trigo, misturar ali uma pessoa que está fora da função porque é exercente de um cargo praticando crime com uma pessoa que exerce o cargo de forma lícita, de forma que contribua para a sociedade. A política tem sua função indispensável, seja legislativo, estadual, municipal, federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias têm seu assento constitucional. Então, se alguém quiser criticar, que seja de forma técnica e tente, por meio do voto, seus representantes mudar. Mas você jogar no mesmo balaio, muitas vezes, porque ele exerce aquele cargo, isso não é justo, não é papel do Ministério Público. A gente apura condutas e não nossa função ali está maculando imagens. Isso mesmo. Bom, com o avanço das tecnologias, o crime tende a fazer uso de ferramentas que colaboram efetivamente para a prática e ocultação do que eles cometem. Existe avanço suficiente em inteligência e tecnologia no GAECO? Na verdade, hoje todo mundo corre atrás, né? O mundo corre atrás, as pessoas correm atrás de conhecimento, e o conhecimento ele é muito dinâmico, né? A tecnologia é muito dinâmica, os custos são caros, e sempre a gente todas as instituições têm essa dificuldade. A gente tenta superar com capacitação dos nossos agentes, com os nossos recursos humanos melhor empregados, melhores capacitados. E a tecnologia a gente vai indo atrás. O aprendizado e utilizamos as forças amigas, como a gente costuma falar, que são as instituições parceiras, que cada uma com o seu pedacinho ali, com sua especialidade, com a sua tecnologia, soma para a nossa investigação, fechar aquele nosso quebra-cabeça. O senhor falou uma palavra interessante que é capacitação, e aí a gente entende que ter um profissional, um servidor público ali capacitado, fortemente integrado, com o propósito que se tem, o GAECO, por exemplo, você consegue transcorrer, por exemplo, uma investigação que está em curso sem perder o brilho daquilo, que é o sigilo, que às vezes é a informação qualificada para que você consiga construir um processo dentro do que se espera tecnicamente. E acredito que passa muito por essa questão da capacitação, hein? Passa. A gente tem que colocar na cultura de todos os envolvidos ali que indispensável uma boa investigação
para um resultado final adequado é sigilo e compartimentação. É dividir ali o conhecimento, compartimentar quem tem que ter acesso ou não, quem não tem não precisa ter acesso, quem tem direito terá acesso. E o sigilo como um todo, para que você também apure a responsabilidade de cada um, respeitando também ali os investigados, que pode ser que alguém que inicie uma investigação como potencial responsável, ao final seja inocentado. Então a investigação, na nossa visão, é uma via de mão dupla. Você descobre quem é o responsável criminal, mas também descobre quem não é o responsável criminal. Se afasta a responsabilidade do crime de outras pessoas. Então o sigilo é muito importante para o sucesso da investigação e para o respeito à pessoa humana ali, o valor daquelas pessoas, dos investigados. Doutor, eu quero lhe agradecer mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1. Prazer esse bate-papo. Por favor, sempre que tiver boas notícias, embora o senhor esteja imbuído dentro de uma atividade que está fortemente ligada ao crime organizado, mas a gente precisa trazer que as instituições funcionam e dar essa credibilidade, como é o caso do Ministério Público do Estado, e agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço também. É muito importante falar com a sociedade acerca das nossas funções, atribuições, vocês passarem essas informações também, a sociedade saber que tem Ministério Público e outras instituições que elas podem procurar para se socorrer no momento adequado. Estamos de portas abertas, o Ministério Público atende, onde tiver seu promotor pode procurar, temos na internet também nossos canais de denúncia, fiquem à vontade. Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, a sociedade é a nosso objetivo, a pacificação social para todos nós. Então, muito obrigado. E é interessante, só para finalizar, doutor, é interessante lembrar que às vezes as pessoas têm essa dificuldade ou medo de procurar por medo de denunciar. Não, mas você pode procurar o Ministério Público. A identidade da pessoa é também resguardada. Pode, se a pessoa fizer ali de forma confidencial, será resguardada a identidade dela, pode comunicar e a gente vai apurar. Havendo ali um mínimo de indício, havendo ali uma comunicação, a gente encaminha. E se a gente não apurar diretamente, a gente tem a obrigação de encaminhar para aqueles órgãos que têm o dever também de apurar. Então, não vai ficar sem resposta. Alguma coisa, alguma conduta, alguma postura, o Ministério Público tem a obrigação de tomar. E é dever nosso, não é favor. Nos procura. Obrigado mesmo. Eu conversei com o promotor de justiça do Ministério Público do Amazonas, Igor Starling, ele que é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui no RTU Entrevista. A você, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RTU Play. Até uma próxima oportunidade.